ficou em pé muito tempo, né? Melhor sentar. Tá, a gente tem 7 perguntas, por enquanto. Considerar namoro como um tempo de sondagem é válido para Deus nos direcionar? É e não é. É um tempo de sondagem, porque é um tempo... acho que está um pouquinho alto, pode baixar um pouquinho. É um tempo para a gente conhecer. Mas se você não tem aquele propósito de casar, olha, eu estou namorando visando o casamento, isso é pecaminoso. Então, por isso que eu disse, é e não é. É para sondar? Sim, é para sondar. Sondar em que sentido? De conhecer. Mas sem o propósito original, então é algo pecaminoso, porque você está talvez até mesmo brincando com o sentimento de alguém, né? Isso não é ideal. Por isso que eu acho que antes de começar o namoro, ore, converse bastante com a pessoa. Por aí você já vai ter uma noção do que ela pensa, do que ela quer, dos valores e assim por diante. Então, oração é o caminho antes do namoro. Essa aqui é curiosa, porque Ai. acho que não tem ninguém aqui tão velho assim. Como saber esperar tendo uma idade avançada? Ainda bem que é anônimo, gente. Eu diria assim, nunca é tarde. Nunca é tarde, para você entrar num relacionamento. Nunca é. Não é? Eu conheço pessoas que já casaram assim velhas. Velhas, né? É maneira de dizer, né? Idade avançada. Não, é assim, a gente tem as fases da vida. Então você tem a fase da infância, que vai até os 10 anos, 11 anos. Depois você tem a pré-adolescência, que vai até ali os 15, 16. Começa a vir a mocidade, já ali perto dos 18. Que vai até os seus 30 e alguma coisa. E aí, quando você não se casa nesse período, você se sente meio assim, poxa, eu estou ficando para titio, para titia. Não, não é necessariamente assim. Então, assim, nunca é tarde para você embarcar, mas eu diria o caminho é continue orando e continue investindo. Continue investindo. Converse, procure, invista. Então, mas não se desespere, entendeu? Meu Deus, vai ser de mim, né? Não, não é esse o caminho. Calma o coração. Deus certamente tem uma panela para uma tampa para cada panela. Às vezes é uma panela mesmo, viu? Às vezes é uma panela mesmo. Ah, é? Tá vendo? Há esperança. Há esperança, claro. Sempre há esperança. Né? Eu conheço gente que se casou assim já com uma idade boa e é feliz e tudo, sem problema. Relax. Keep calm. Qual conselho para casais que caíram em algum pecado sexual no namoro? Acho que o primeiro conselho é arrependa-se, entenda que é um pecado, arrependa-se. Procure o pastor da igreja, converse com ele, né, para pedir ajuda. Né? Esse é o caminho sempre. Entender que é um pecado, arrepender-se, procurar a liderança e nunca mais cometê-lo. Nunca mais. Né? Não é um pecado para a morte e para a condenação, mas é um pecado que precisa ser tratado, porque esse pecado, se não tratar, ele vai levar a outro. E aí é mais difícil. Pastor, o senhor acredita que Deus une propósitos? Se sim, até que ponto ele une e o que pode ser alinhado no relacionamento? Eu acredito que Deus tem um plano e a gente se enquadra dentro do plano de Deus. Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos, determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano e a nossa vida está dentro do plano de Deus, né? Eu creio que Deus, quando a gente ora e confia em Deus, Deus vai encaminhar alguém. Eu creio nisso. Embora, veja, é um ponto interessante, porque de um lado você tem a responsabilidade e do outro lado a soberania de Deus. Como é que a gente une essas coisas? É difícil.
Mas a melhor ilustração que eu ouvi sobre isso é a seguinte: imagine os dois trilhos da linha do trem. Não tem lá os dois trilhos? Quando você está olhando para eles aqui, eles estão separados, não é? Mas quando você olha lá no horizonte, eles não se juntam? É mais ou menos assim. Aqui é difícil entender muitas vezes a soberania e a nossa responsabilidade. Mas essas duas coisas caminham em paralelo. Deus continua sendo soberano e nós continuamos tendo responsabilidade. Então, se você investir numa pessoa errada, você vai colher frutos. Mas se você decidir esperar em Deus, em oração e confiar na direção de Deus, Ele vai encaminhar alguém para você, certamente. É assim que eu creio. Esse aqui está surgindo... eu já vi, né? Alguns pastores que defendem, outros têm um outro pensamento. É até interessante essa pergunta. Namoro sem beijar é bíblico? Veja, biblicamente falando, não existe namoro. Tem isso. Era noivado, como de José e Maria. Era um contrato. Não é? E depois vinha o casamento. E não havia contato físico. Não havia mesmo. Não é? Não tinha nenhum tipo de contato físico. Não é? Eu creio que a gente, em minha opinião, eu acredito que a gente não deveria ter nenhum contato físico. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Mão, beijo e segue a lista. Então, assim, eu tenho duas filhas que são muito lindas. Eu vou ter um problema gravíssimo no futuro, não muito distante. E assim, o que eu imaginaria para as minhas filhas? Que elas tivessem um namoro, assim, de no máximo pegar na mão. Lá no IBEL, alguém sabe o que é IBEL? Instituto Bíblico, lá em Patrocínio, onde o reverendo Roberto Brasileiro dá aula. Lá, nem na mão pode. Ou pode? Acho que não pode, não lembro. Acho que nem pode pegar na mão, se não me falha a memória. É namoro assim, é casca grossa, entendeu? Se você pegar na mão e der um beijo lá, você pode ser expulso. Né? Então, assim, a senhora é muito juráxico. Eu não sou, não. Eu sou da época que namoro tinha beijo, aquela coisa toda. Mas hoje, se eu pudesse, digamos assim, dar um conselho, eu diria: evite. Evite. É o que eu gostaria para as minhas filhas. Entendeu? Essa é a minha opinião. O senhor comentou que não era de família crente. Sente que no momento que casaram isso prejudicou a forma como lidavam com o casamento? Em que nível você acha... Que nível você acha que as referências paternas ajudam ou atrapalham? Olha, eu venho de um lar destruído. Né? Meu pai era alcoólatra. E depois ele cometeu adultério. Né? Isso destruiu o casamento dos meus pais. Foi terrível. Então, eu venho de um lar muito destruído. Mas, como eu falei para vocês, eu me converti aos 15 anos, eu era um adolescente. Deus me deu o privilégio de reescrever na sua soberania a minha história. Tá? Deus me deu esse privilégio. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu simplesmente deletei da minha mente, com a graça de Deus, tudo aquilo que eu vi que era ruim no casamento dos meus pais. E eu não projeto absolutamente nada daquilo que eu vi. Absolutamente nada. Exceto uma coisa que eu aprendi com meu pai. Quando a mulher quiser comprar alguma coisa, deixe que ela compre do gosto dela, porque senão você vai ouvir a vida toda. Então, se ela quiser comprar uma geladeira pink, deixa ela comprar a geladeira pink, senão você vai ouvir a vida toda que ela queria pink e você comprou a branca. Então, deixe. Foi a única coisa que eu aprendi com meu pai, assim, sobre o relacionamento conjugal. Mas, assim, eu acho que não importa a sua história, Deus vai reescrevê-la se você buscá-lo em submissão. Como o senhor e a esposa lidam com os ciúmes dos filhos em relação à mãe e o pai? Até que ponto é saudável? Olha, é natural que eles tenham ciúmes, que eles queiram atenção. Na verdade, eles não entendem de ciúmes ainda, né? Isso é abstrato para eles. Eles querem atenção. Então a gente acorda e quer ficar deitado na cama, eu e a Michelle conversando, vem os três pulando na gente. Né? A gente lida isso de maneira muito, muito tranquila. A gente precisa ter nosso tempo de casado.
A gente precisa disso, né? Então, tem um tempo para tomar um café, para conversar, para dialogar, para sair, para ir ao cinema. É difícil isso com 3 crianças, eu confesso. Uma igreja grande, seminário, 3 crianças é difícil. Mas a gente lida bem com isso. A gente sabe separar as coisas. Por quê? E aqui vem a principal dica. Anotem isso, senhores e senhoras. Eu já vi casais crentes dizendo isso. A coisa mais importante do meu casamento são os filhos. Pé. Errou de novo. A coisa mais importante do casamento são os cônjuges. Os filhos são consequência do casamento. Se você não investir no seu casamento, se a mulher der mais atenção para os filhos do que para o marido, e o pai para os filhos do que para a esposa, o casamento vai quebrar em algum momento. Então, é importante cuidar deles. Eu tenho que trocar fralda cheia de cocô e xixi até hoje. Hoje foram 3. Então, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu levo os meus filhos para a escola todo dia, eu faço tarefa de casa com eles, estudo para a prova, levo-os no parquinho, como fiz agora à tarde, de manhã ao shopping. Eu faço os meus 3 filhos dormirem todos os dias, mas eu tenho um tempo para sentar com a minha esposa à tarde, para tomar um café com ela, para comer o nosso pãozinho de padaria, com café com leite expresso. E a gente sai, vez ou outra, para conversar. E aí eu deixo, às vezes, quando não dá para deixar todo mundo, os 3 filhos com um para cá, outro para lá, entendeu? E a gente sai para comer uma pizza. 2 horas é mais que suficiente para a gente ter um momento nosso, para conversar. Como eu posso ajudar alguém, um cristão, que tem um relacionamento com uma pessoa não cristã? Como se meter a colher, pastor? Nesse caso a gente não mete só a colher, não. A colher, a escumadeira, a concha, a gente mete tudo. No bom sentido. Dizer amorosamente, olha, você está errado, você está indo para o mau caminho. Isso vai atrapalhar a sua fé em algum momento. Eu lidei muito com isso na minha antiga igreja, muitos namoros mistos, né? Eu chamava a pessoa, quando ela aparecia na igreja com um não crente, era uma igreja pequena, então era perceptível. A cara da pessoa já dizia. Eu dizia assim, vamos fazer um acordo? Eu vou dar um discipulado para vocês 2. Se ele se converter no final, segue o jogo. Se ele não se converter, que tal você largá-lo? Isso deu certo em alguns momentos. Então a gente tem que tratar pecado como pecado. A gente não pode passar a mão. Não, ele não é crente, mas ele é bonzinho. Isso não está errado. Então a gente tem que amorosamente. Claro, você não vai chegar lá para a pessoa assim, você é uma pecadora, miserável, merece ir para o inferno. Não vai dizer isso. Mas olha, eu quero te dizer que você está errada. E isso vai te atrapalhar na sua fé com Deus, mais cedo ou mais tarde. A experiência está aí para provar. Você acredita que existe apenas uma pessoa certa para a nossa vida? Ou que Deus prepara mais de uma e nós temos essa responsabilidade humana? A gente tem a responsabilidade de escolher a pessoa certa. Lembra que eu falei? Se eu tivesse casado com aquela turismóloga, eu não seria mais pastor hoje, certamente não estaria aqui. Então, eu acredito que quando a gente busca a direção de Deus, Deus vai nos encaminhar a pessoa certa para nós. Eu creio nisso. Eu creio na soberania e na nossa responsabilidade. Eu orei, Senhor, me manda uma esposa. Eu não orei pedindo namorada, não. Senhor, eu quero uma esposa. Seja linda, bonita, inteligente. Tá querendo demais, né? Não estou brincando. Eu falei, Deus, me manda uma esposa que vai ser uma bênção para a minha vida. Claro, não tem nada de errado pedir uma moça bonita. Não tem um problema com isso. Certo? Última pergunta. É um erro tratar a namorada como esposa? Como é que é? É um erro tratar a namorada como esposa? Claro, ela não é esposa. Você tem que tratá-la como futura esposa. Né? E é mais ou menos como pescaria. Você não vai para o rio dizendo assim, eu vou pegar. Não, primeiro você vai sovando. A gente vai lá e joga um monte de isca para depois pegar o peixe. Então você não trata o peixe como se fosse seu. Você ceva. Então o namoro é o ato de você investir. Você está investindo para um futuro. O futuro é o retorno, o futuro é o casamento, né? Esse é o retorno, evidentemente. Né? Então o namoro tem que ser cultivado, né? Tem que ser alimentado, enfim, né? Tem que ter romantismo, né? Naquela época a gente não tinha WhatsApp, então era tudo cartinha. Eu tenho as cartas que eu escrevi para a Michele. Até hoje eu tenho as cartas que ela me escreveu e as cartas que eu escrevi para ela, né? Tem lá, nós temos uma caixa, nós chamamos caixa de memória.
Então, as fotos do nosso namoro, etc e tal, né? Isso é muito bom. E vez ou outra, uma coisa que eu faço com Michele, eu pego o nosso álbum de casamento e a gente senta juntinhos para ver o nosso casamento. Como isso nos fortalece. É muito gostoso ver o que nós falamos, aquele dia, né, tão gostoso que foi dia 5 de março eu ia falar 1900, né? Tô ficando velho, né? De 2005, né? 18 anos atrás. Então é muito gostoso isso. Certo? Bom, pastor, muito obrigada. Bom.